Olá, seja muito bem-vindo ao Na Real, a notícia como ela é, do jeito que você entende. Meu nome é Lincoln Farias e eu estou muito grato por você estar nos acompanhando nas ondas da 98 News 103.3. Hoje, dois temas fantásticos, convidado aqui para debater o tema naquele programa que você já conhece, o Direto ao Ponto, nosso quadro aqui do Na Real, onde a gente traz dois assuntos ou três assuntos e debatemos sobre esse tema, deixando muito claro para você não só o nosso posicionamento, mas as informações que, em muitas vezes, você não presta atenção no seu dia a dia. E eu estou aqui hoje com o Jader Monteiro. Tudo bem, Jader? Tudo bem, Lincoln? Uma boa noite para você, uma boa noite para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui ao vivo na Rádio 103.3 e também no YouTube. É um prazer imenso estar em mais um programa ao lado de você, ao lado do nosso convidado também. Muito bem, Jader, muito bem. E nós estamos com um convidado super especial aqui, diretor da Associação dos Auditores Internos do Estado de Minas Gerais, diretor-presidente da Associação dos Auditores Internos, Antônio Maestro. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, pessoal. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, Lincoln, Jader. Agradeço estar aqui e vamos debater nossos temas aí. Muito obrigado. Bom demais. Primeiro tema muito polêmico, um tema que fala de enfrentamento à corrupção, de combate à corrupção, da relação público-privado, que é a Operação Rejeitos. E eu trouxe alguns dados aqui dessa operação e vou falar um pouquinho sobre ela. Essa operação foi deflagrada pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria Geral da União e teve por foco 79 investigados, dos quais 22 tiveram seu mandado de prisão expedido e 15 o mandado foi cumprido. Então nós temos ainda pessoas foragidas nessa operação. E o mais interessante é porque ela afeta a nossa vida de muitas formas. Não só no aspecto da relação entre público e privado, que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, mas também e principalmente porque se trata de uma questão ambiental. Então a gente tem que ter muito cuidado na exploração dos recursos naturais que nos foram confiados por Deus, né? Que nos abençoou em Minas Gerais com o minério de ferro. Muita gente traz uma conotação negativa do minério de ferro, mas sem o minério de ferro não estaríamos aqui hoje. Não teríamos nada, nem microfone, nem teríamos vindo de carro ou de ônibus ou de Uber, né? Nada, a vida não funciona sem a exploração e sem essa riqueza de Minas. Mas essa operação, Jader e Maestro, ela nos trouxe cenários muito preocupantes. E o primeiro deles eu queria trazer para vocês é o seguinte, a gente pode entender, né, depois desses números que eu falei, que por trás desse esquema todo não era um esquema isolado, era de fato uma organização criminosa que tinha por objetivo a obtenção de licenças e autorizações para exploração de minério em áreas inclusive ilegais. Então nós estamos falando de um minério sujo, que era extraído por intermédio de propinas para a obtenção de licenças, junto a órgãos ambientais aqui em Minas Gerais. Então, dos quais, nós estamos falando, gente, de 1,5 bilhão de reais em bens apreendidos. É dinheiro demais, né? Teve uma mansão lá em Alagoas, de um dos mentores do esquema, que foi apreendida. Dentro dessa mansão, você tinha a adega com vinhos de 25 a 50 mil reais, mais de 10 milhões de reais escondidos. E todo esse esquema veio à tona, né? Por óbvio, deve ter tido uma denúncia, mas a partir da colheita de um depoimento da ex-esposa de um dos investigados, que delatou todo o esquema e o tráfico de influência utilizado para a obtenção das licenças. Então nós estamos falando, Jader e Maestro, né, de secretários de órgãos envolvidos, presidentes de instituições públicas, a própria Agência Nacional de Mineração também envolvida, ex-deputados envolvidos, e esse esquema todo movimentou, em termos estimativos, 18 bilhões. Bilhões, essa é a estimativa da
Receita. E hoje, e aí eu queria jogar para vocês, né? E começar com o maestro já. Maestro, cara, como é que você enxerga isso? Você que é presidente da Associação dos Auditores, a gente sabe da importância dessa associação, do trabalho dos auditores internos, que em muitas vezes é desconhecido por boa parte da população, né? Como é que você, como especialista, né, de temáticas de controle e anticorrupção, enxerga esse caso? E vamos seguindo daí, depois nós vamos entrando mais dentro do tema. Para começar, né, o ponto principal é a denúncia. Ela é uma ferramenta que hoje o Estado colhe ela, trata ela de uma forma muito, com muito cuidado, importante, e é a partir dela, né, que às vezes a gente consegue desvendar uma série de situações. No caso aí, foi uma moça que não estava muito feliz aí com o marido, né? Com o seu casamento, né? Uma coisa que eu ia falar aqui, rapaz, o que essa ex arrumou pro esquema, hein? Pois é. Meu Deus. Então, assim, então é uma ferramenta que dentro do nosso trabalho ela é muito importante. Eu queria, o Lincoln, deixar claro que todo o trabalho que é feito dentro do Estado, as instâncias de controle, os órgãos de controle, que todos nós conhecemos, que é o Ministério Público, a gente conhece a Polícia Federal, a Polícia Civil, que faz a apuração da Polícia Judiciária, enfim. Esses órgãos, o próprio Judiciário, que faz o julgamento, enfim. Às vezes o trabalho nosso ele passa um pouco desapercebido. E esse trabalho, ele envolve a averiguação de vários procedimentos. Às vezes a gente falar assim, como é que as coisas é muito complicado, porque são termos muito técnicos, mas que o que eu posso garantir é que o trabalho em relação à averiguação, à atuação dos presidentes, principalmente o presidente da FEAM e do EF, que foram os dois colegas aí que foram presos, né, os dois suspeitos aí, né, aliás. Colegas que foram servidores. Foram servidores públicos, exatamente. E aí, isso foi também. A gente teve um trabalho da Controladoria em relação a essas duas pessoas. O trabalho ele foi muito bem conduzido, né? Eu posso afirmar assim, com bastante tranquilidade que o trabalho foi um trabalho de excelência, um trabalho muito bem feito. A pressão, é claro, isso veio à tona, a gente sabe que ainda estamos em apurações iniciais por parte da Polícia Federal, parece-me, né, que há um pedido aí de abertura de CPI, e eu até não tenho conhecimento de como é que está a questão das assinaturas. Acho que foi de semana passada, né? Teve uma audiência pública, não foi isso? Isso, ocorreu uma audiência pública, um pedido de abertura de CPI, né, com a coleta de assinaturas. Então, a situação ainda pode, né, ainda tem muita coisa para acontecer, mas o que eu posso... O que é positivo, né? É positivo. Assim, eu sou da linha de que tem que se investigar mesmo. E quem não deve, não teme, né? Não deixa teme. Investigar e deixa... Com certeza. E o trabalho, todo o trabalho feito, e aí eu estou falando como uma pessoa que trabalha na área, né? Eu posso dizer que foi muito bem feito. O trabalho foi muito bem conduzido, né? A tecnicidade, tudo isso foi muito bem conduzido. O público tem que entender que, às vezes, a gente não vê muito o trabalho da Controladoria, mas a Controladoria está o tempo todo atuando. A gente tem uma pessoa lá, dentro do meio ambiente, olhando, averiguando, e uma pessoa extremamente capaz. Então, assim, o primeiro recado que eu queria deixar é essa questão da capacidade em relação às pessoas que estão trabalhando ali, que estão dando o suor, o sangue ali para poder combater a corrupção no Estado. E, maestro, até para deixar para o pessoal de casa muito, muito claro sobre as atribuições da Controladoria. Sim. Pessoal, a Controladoria Geral do Estado tem por responsabilidade a promoção da integridade, a avaliação dos controles internos em compras públicas. O que é isso? Olha, os controles que ali estão, né, ou seja, processos e etapas, estão adequados para prevenir desvio, fraude, corrupção? Né? Segundo o objetivo da Controladoria, o enfrentamento à corrupção por intermédio, né, de atribuições que são conferidas a ela. Então, por exemplo, a Controladoria Geral tem por responsabilidade a condução de processos administrativos disciplinares. Ou seja, quando alguém comete um ilícito, alguém faz uma coisa errada no Estado, um servidor público, ele, naturalmente, aquele caso é avaliado pela Controladoria Geral
e, posteriormente, caso ele se encontre culpado daquele ato cometido, ele é punido proporcionalmente ao ato cometido. Então, isso tudo tem a ver, e é bom a gente fazer esse primeiro esclarecimento para o nosso público da atuação da Controladoria Geral. E aí já pula para o Jader, para depois voltar para o Maestro. Jader, o que você acha desse imbróglio, irmão? Ô, Lincoln, eu vou ser muito sincero com você. O que me impressiona é o montante. 18 bi. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É algo que não vai voltar. Isso não vai retornar. E o que eu fico impressionado é que a todo momento no Brasil estoura alguma coisa nova, alguma notícia de corrupção. Essa é a nova do momento em relação à mineração em Minas Gerais. Onde nós temos, você começou o programa assim, nós temos orgulho de ser mineiro, de ser das Minas Gerais. E isso me preocupa, porque a todo momento é corrupção. INSS, mineradora. Amanhã vai ser onde? Até brincamos aqui, vamos tratar bem as nossas esposas, porque foi uma ex que dedurou e que chegou e que falou todo o esquema. Se não fosse ela, estaria aí 18, 20, 30, 40, por aí vai, Lincoln. E isso sai de nós. Sai do erário público. Isso daqui. E me preocupa, porque é muita grana. Você que ouve o Na Real, é algo que é imensurável, Lincoln. É muito dinheiro. E, Jader, interessante nesse caso, Maestro, é porque alguns detalhes são muito interessantes, assim. Se a gente conseguisse desenhar, para quem está em casa nos ouvindo, né? Mas para quem está vendo no YouTube, a gente poderia desenhar da seguinte forma. Eu tinha um ex-ator político, né, que, por intermédio de tráfico de influência, conseguia adentrar dentro de órgãos públicos por intermédio de agentes corruptos, né? E um dos diálogos é muito claro, uma reportagem que foi ao vivo numa emissora de TV, ele fala o seguinte, olha, eu preciso dos 50 do fulano sobre aquela situação que ele nos ajudou lá. E eu estou precisando daqueles 500 que nós combinamos, se você puder me repassar os 100... Então, assim, parte, né, que ele coloca, acho que é isso. Então, assim, é assustador. É assustador porque é 500, é 100, é 50, é 10 milhões de dólares apreendidos, reais ali, mensurável, que você consegue ver 10 milhões de dólares. É dinheiro pra caramba. É muito dinheiro na casa de uma pessoa, na casa de quem recebia isso. E se você pegar todo o esquema, que tem que, claro, a todo momento está olhando, a todo momento está investigando, porque vai ter mais assunto, vai ter mais coisas relacionadas a isso. O que me impressiona é só o montante, Lincoln, porque é muito. O fulano de tal ganhando 500 mil para liberar contratos, uma licença, 500 mil reais. É algo... O Brasil me impressiona a todo momento. A cada dia, a cada manhã, o sol saindo na manhã já me impressiona. E o Jader, Maestro, nos traz para um debate que é o seguinte. Muito se fala da gente, a gente precisa de acreditar nas pessoas. Isso é, senão a gente não vive, né? Se a gente for sempre ser desconfiado com todo mundo, desiste, né? Se você vai ser desconfiado que alguém que vai prestar o serviço na sua casa, né, que vai estar ali arrumando alguma coisa para você, ou de um parceiro comercial, não existe relação sem confiança. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando se trata de corrupção, corrupção não é um crime de passional. Okay? A pessoa não corrompe porque ela ama corromper, né? Não. Ela corrompe porque ela obtém uma vantagem financeira. Então, é um crime de avaliação de custo-benefício. Então, você que está em casa, só para você entender, quando o benefício auferido pela corrupção é maior do que uma eventual penalidade que ele pode sofrer, sempre vai existir corrupção. Vai aumentar cada vez mais. Então, enquanto nós não tivermos instituições, Maestro, eu queria te ouvir nesse sentido, fortes, eivadas de poder, e eu digo poder dado pelo próprio povo, para poder enfrentar essas medidas, a gente vai ter um aumento dos casos.
Porque o crime compensa. Ô, Lincoln, eu vou completar, desculpa, viu, Maestro? Pode ir, tranquilo. Você falou a mensagem final aqui que o crime compensa, porque daqui a pouco todo mundo dos envolvidos vai estar em casa com tornozeleira eletrônica. Exatamente. Livre. Vai passar 2 anos, vai estar em Nova York fazendo compra. Foram 3 deles, ou 6, sei lá quantos, foram transferidos para um presídio de segurança máxima. Com qual finalidade? Não sei. Né? Não Quem sei. sabe? Não sei com qual finalidade. Maestro, como é que você enxerga essa questão do fortalecimento das instituições de controle e do empoderamento por parte da sociedade dessas instituições? Eu estou falando de aspectos práticos, né? Desde não só a valorização de carreira, mas também poderes conferidos para investigações mais avançadas, mais apuradas, tecnologia, investimento em tecnologia, a importância disso para o processo. Olha, Lincoln, isso parte, né? Primeiro, né? A gente tem que entender que, como eu disse, as controladorias, né? Elas estão ali dentro, né? Das estruturas burocráticas, né? Estão dentro do executivo. E dentro do executivo, né? A gente tem o olho ali para detectar e para poder combater esses tipos de desses atos ilícitos. Então, assim, é importante destacar que depende, né, e isso eu até considero isso um grande investimento que os estados devem fazer em relação à questão da estrutura. A gente trabalha hoje com uma estrutura muito enxuta, né, dentro aqui de Minas Gerais, né, a controladoria do estado, né, e é só fazer um adendo que as pessoas às vezes eles assistem muito a CGU, né, nas operações, e lembrar o público que existem as CGS, elas estão nos estados, mas a função ela é idêntica da CGU. Então é para deixar muito claro isso, que a gente que está lá, eu sou da CGE, né, é importante destacar isso, porque às vezes a gente acaba confundindo as coisas, mas enfim. O fortalecimento, então, ele parte principalmente do investimento direto, né, das administrações, dos governos, em relação ao seu órgão de combate à corrupção. Então, eu vejo que a gente necessita, né, ter um olhar, eu falo muito isso com muita gente, a gente precisa ter um carinho, né, maior com as controladorias estaduais, então a própria da União, os próprios municípios também, né, os próprios municípios também possuem isso, de forma que a gente tenha um fortalecimento e, principalmente, que o gestor tenha segurança de trabalhar tendo uma controladoria que tenha independência, que possa sancionar, que possa multar, sabendo que esse tipo de ação, a gente brinca até que isso é uma ação que já traz uma prevenção, porque a pessoa vai saber que existe um normativo, existe um órgão capaz de multá-lo diretamente. Porque você não passa por várias instâncias, o tempo vai passando, a coisa vai ficando esquecida, nós estamos lá na linha de frente, então a gente atua muito rápido. Então a gente precisa de ter esse carinho dos governos entenderem e dar essa... E principalmente, uma coisa que a gente vê muito lá fora, né, você sabe disso, é de ter autonomia, de ter a capacidade, um poder de poder sancionar, o poder de polícia, o poder de polícia administrativa. Quando a gente fala poder de polícia administrativa, né, só para esclarecer, é o poder da gente poder multar, da gente poder sancionar as pessoas diretamente. Porque a gente está na linha de frente, né? Requisitar e quebra de sigilo diretamente ao Poder Judiciário. Isso é importante, porque, de fato, fortalece o controle interno. E eu brinco o seguinte, olha, eu não tenho medo de polícia. Por quê? Porque eu ando certo, correto? Mas bandido tem que ter medo de polícia. Então, o corrupto, ele tem que ter medo do órgão de controle mesmo. Exatamente. Desculpa, mas o pessoal, você vai ser uma persona não grata para os corruptos. Faz parte. Concorda? É isso, é até um elogio, né? Mas isso é importante da gente trazer, Jader, e a maioria da população não consegue, talvez, enxergar isso, né, Jader? Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu sou leigo em relação ao que você faz, mas não seria uma utopia você ter controle em cima de algo que, no Brasil, eles não vão te dar controle para você colocar corrupto na cadeia? Mas aí parte da mudança da cultura, né? Do Brasil, de um país, dar esse poder sabendo que, se eu sou um bom gestor e caminho corretamente, eu posso conceder esse tipo de poder, porque isso não vai repercutir para mim. Aí parte do bom
do bom administrador, do bom político, do bom tudo, da bondade, né? Da parte do bom senso, do bom. Eu penso assim, eu sempre gosto de falar, que, igual o Lincoln acabou de falar, que quem é bom não tem que temer nada. Quem é bom até fortalece, por quê? Porque sabe que se um dia ele vai deixar um legado, e esse legado ele vai estar ajudando a defender, não ele, mas vai ajudar a defender a coletividade. Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa de ter esses bons gestores e terem confiança no órgão, e ter confiança na gente, que a gente vai fazer o melhor trabalho possível, com autonomia, e que não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu estou tranquilo, eu não fiz nada de errado. É por aí que a gente tem que caminhar. Da forma que vocês trazem aqui para as pessoas que estão nos ouvindo no rádio, nos acompanhando no YouTube, cara, é um sonho que é muito longe. Sonho de primeiro mundo? I have a dream. I have a dream. Boa. Mas Lincoln, é sério. Sim, porque não, sim, se dá para vocês uma autonomia de chegar pro corrupto e falar assim, é cadeia, é 30 anos. Aqui, não tem papo não, é 30. Eu acho que não chegaria, não precisava nem chegar nisso, por quê? Um exemplo. Ok, mas se a gente tivesse, se o controle tivesse autonomia, por exemplo, de durante as investigações demandar ao Poder Judiciário a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo fiscal ou a quebra de sigilo telemático, as investigações acelerariam, porque muitas das informações a gente está lá na ponta da linha. Controle interno são informações públicas. E aí aquelas mensagens de WhatsApp, aquele rastreio de GPS para identificar onde o indivíduo teve suas reuniões, ele é só obtido depois de levado o processo à polícia, a polícia abre o inquérito, depois que ela abre o inquérito com materialidade, ela pode, talvez, requisitar a justiça. Então, o órgão de controle, quem está na ponta e poderia inibir, não consegue inibir com agilidade. Entendeu? Ô, Jada, eu queria deixar um recado para você, que foi até assistir esses dias um congresso, e nesse congresso estava contando a história do cinto de segurança. O cinto de segurança, ele, alguns anos atrás, década de 80, ele nem existia em alguns veículos. Aí ele começou a aparecer, a pessoa começou a utilizar, coloca ali, e aí começou-se a fazer campanha sobre a importância do cinto. Né? Então se partiu-se de um ponto em que não se existia cinto, para as pessoas começarem a utilizar. Hoje, como é que é o cinto de segurança hoje? Ele não é obrigatório? As pessoas, automaticamente, você já não entra, já não coloca o seu cinto de segurança. Então, isso aí é a mudança do quê? Cultural. É o aprendizado, é o entendimento, é você ter mudado, virado a chavinha ali e falar, não, eu agora vou partir deste ponto, vou começar. Então, a questão dos órgãos de controle, já fazendo essa analogia, né? A gente vai fortalecendo, a gente vai colocando ali a atribuição, dando essa proteção e essa musculatura, para que a gente possa chegar nessa utopia. Dá para chegar. A gente tem que começar de algum ponto. A gente tem que começar de algum lugar. Então, assim, é um recado que eu acho que a gente tem que começar. É porque eu vejo que o início do programa foi a frase que você utilizou. O crime compensa. O crime compensa, porque não funciona. Aqui no Brasil, o cara roubou 18 bilhões. Tranquilo. O crime compensa. E eu acho que assim, aí passa por uma reestruturação completa do poder judiciário, né? Porque é o seguinte, aqui no Brasil, isso é fato, quem tem dinheiro quase nunca é punido. Porque você contrata excelentes advogados que vão recorrer, que vão ir para a segunda instância, depois terceira instância, nem existe terceira instância, mas, enfim, recorrer do recurso da segunda instância, e depois ainda o STF. E aí, na composição do STF, que, ao meu ver, minha opinião pessoal, deveria ser composto por juízes de carreira. O juiz de carreira avançou, e depois ele é selecionado, e aí você compõe a Suprema Corte. Mas não dá para você ter ex-advogado no STF, porque ex-ministro no STF. Isso gera um conflito de interesses muito grande. Por quê? Porque alguém, em algum momento, né, aquele advogado teve clientes. E esses clientes, quem disse que eles não vão ter? Não estou falando que tem, não.
Mas quem disse que não? É muito complicado. A gente já tem, primeiro, passa por uma seleção. Segundo, agilidade no processo judicial no Brasil. Nós estamos com o judiciário mais lento do planeta. Do planeta. Né? Nos Estados Unidos, você toma uma multa de trânsito, você falou até do cinto. Só um parênteses aqui. O cinto só deu certo, não só pelas campanhas educativas, porque a multa sem cinto é alta pra caramba. Aí o cara, é isso chama efeito dissuasório da pena. Você tem uma pena que ela é proporcional, não pode ser assim, ó, andou sem cinto 10 mil, aí você banaliza. Né? Mas assim, ó, andou sem cinto, R$1.500. Rapaz, R$1.500 é dinheiro. Eu acho que eu vou pôr esse cinto aqui. Né? Eu vou pôr esse cinto. Aí depois, com o tempo, o cara fala, pô, mas cinto é para minha segurança. Aí vem as campanhas educativas. Mas aqui no Brasil... Hoje os carros também apitam se você não sair de condição. Nossa, cara, meu Deus, insuportável. é chato. Eu coloco rapidinho. Mas olha só, é um alerta, né? São mecanismos que são criados, que a gente chama, tem um livro que chama Nudge, como influenciar por intermédio de toques, cutucões, né? Que são nudges, que usam isso. Então, o cinto de segurança apitar é um nudge, para me lembrar de um comportamento correto que eu tenho que tomar. Na corrupção, vai ter que ter muito apito. Existe. O tempo inteiro, Não, corredor apitando. O que existe é o que a gente chama de, uma palavra em inglês, enforcement, que é o quê? Fazer valer a lei. É pegar aquele caso, sabe, de corrupção, atuar, porque olha só, você falou 18 bilhões, a gente falou, né? Dos 18 bilhões, se a gente converter ele em minério de ferro, quantos pedaços de serra foram embora? Ilegalmente. Porque uma coisa é ter autorização legal, outra coisa é ilegalmente a exploração. Isso não volta nunca mais. Minério dá uma safra só. E estavam pegando a Serra do Curral, né? A Serra do Curral, meu Deus do céu, impactando o Ouro Preto também direto, porque eles tinham outra operação em Ouro Preto, né? Lavando o minério sujo, misturava com minério limpo, né? Minério com licença adequada, porque vende para grandes mineradoras, porque elas que exportam. Então todo esse esquema bem montado, e aí a tristeza também, que é uma coisa que é legal de vocês comentarem. Eu brinco o seguinte, lá a Lei Anticorrupção da ONU, data de 2013, Brasil é signatário em 2005, ela diz o seguinte, os servidores públicos devem ser remunerados proporcionalmente às atribuições que lhe foram conferidas. Ou seja, se eu tenho um fiscal que ganha R$2.000, R$2.800, e ele tem por responsabilidade fiscalizar uma operação de bilhões, nós temos uma probabilidade daquele cara se corromper muito maior, porque ele não tem o que perder. O cara é troco do pão, o cara pagar 10 vezes o salário que ele recebe ali. Então isso nos traz uma discussão legal que eu queria te ouvir, Jader, da importância da boa remuneração àqueles que possuem funções relevantes para o interesse público. Maestro. Ô Lincoln, você tocou no ponto assim, crucial. A questão e esse risco que você apontou, ele é de fato muito relevante. Às vezes a gente, assim, eu não vou chegar em detalhes, mas a gente às vezes depara com pessoas que estão uma função importante, que é a função que a gente faz de auditoria, às vezes as pessoas nem querem, sabe? Elas simplesmente desistem. E é um problema grave e o Estado, como eu volto a dizer, o Estado precisa ter um pouco mais de carinho, porque não é um gasto. E eu acho que, assim, não é só o Estado, mas a gente ainda tem uma visão meio deturpada que a questão que é levantada de remuneração, né? Ela é simplesmente assim, tá ganhando muito, servidor público, não sei o quê, aquele estigma que o servidor ele carrega, né? Então, assim, isso precisa ser... A gente precisa analisar isso com um pouco mais de profundidade, e a sua análise é perfeita. A gente precisa, sim, remunerar, muito bem remunerado, para nós, principalmente funções igual as que a gente trabalha hoje, que a gente é de alta complexidade, sim, não é um gasto, é um investimento, esse investimento tem que ser feito. Ele não é feito da forma correta, infelizmente, a gente precisa pensar um pouco melhor no que
assim, primeiro, e outra coisa, é muito pouco hoje, é pouco. É pouco. Perto do benefício é muito pouco. A gente tem, isso é notório na imprensa, a gente tem acordos de ressarcimento de empresas corruptas, a gente tem acordo de leniência. O acordo de leniência, né, ele é um acordo em que a empresa se compromete a devolver recursos para o Estado por cometer algum ato ilícito. Então isso é importante que a gente entenda que é um investimento em que o retorno é muito elevado, é muito alto, sabe, Jane? É importante a gente falar isso, é alto. Então, é um pouco mais, assim, eu vou repetir, é carinho. Carinho com quem tá ali na ponta da lança. Carinho com dinheiro público, cara. E com dinheiro público, sim. Porque você tá remunerando ali o fiscal, né, o auditor, sim, que vai zelar pela coisa pública, né, Jada? Vamos trazer também, por exemplo, a segurança pública, Lincoln. Oh, o professor... Perfeito. Você remunerar um servidor da segurança, você corta ali essa questão da criminalidade dentro da segurança pública. Porque ele é bem remunerado. Ele não vai trocar a mixaria dele por questões de 10 vezes o salário, como você trouxe. Então, eu trago aqui o servidor público da segurança pública, porque é onde nós estamos, assim, olhando e vendo acontecer. Elevada, com entendeu? Eu concordo 100% com o que você fala, Lincoln. Tem que ser muito bem remunerado. Muito bem remunerado. Porque aí você já corta essa questão da corrupção. Ele já é incorruptível. Ele não vai ter ali quem vai chegar e falar assim, olha, eu tenho um trocado que eu consigo te dar. Não, muito obrigado. A probabilidade diminui, pelo menos, né? Diminui muito, Lincoln. Diminui. Agora, vai ter um fiscal recebendo R$ 2.800, fazendo uma fiscalização numa operação de 1 bilhão, ô, Lincoln. Meu Deus, fica muito barato. Aí fica muito fácil. E aí Jader, nos traz, né, o maestro Sundada, aqui a gente tem a discussão sobre o servidor público em si. Em Minas Gerais, 95% da folha ganha até R$6.000. 95% da folha. Acho que 75% da folha ganha até R$3.000. Então, nós estamos falando de uma... Quando a gente fala de super salários, nós temos que olhar lá para o Poder Judiciário, talvez. Esse é o grande equívoco, né, na hora de apresentar essas informações, porque ela coloca todo mundo num balaio só. Você é servidor e ganha muito bem. Mas eles esquecem que o judiciário, e essa separação tem que ser perfeita, tem que ser feita essa separação para mostrar que quem está lá executando no executivo são, assim, a maioria das pessoas, a média é muito baixa. Muito baixo. E no judiciário, um outro dado, né, nós estamos falando de um teto de R$46.000 aproximadamente, dos quais a maioria dos que já têm uma carreira, né, média ali, já chegam. Então eles chegam no teto, aí para poder receber um pouco mais é um penduricalho, que para mim é corrupção do mesmo jeito, porque, não, nós vamos arrumar um subterfúgio ali. Vai ter um auxílio livro, um auxílio paletó, um auxílio não sei o quê. Gente, né, pelo amor de Deus. Então, assim, tem que ser bem remunerado, ok. Mas aí nós temos que deixar claro quais são as massas, né? A maioria, nós temos 400 mil servidores no Estado, né? Quase 290 mil são da educação. Não é? É uma coisa, é um assunto aí que a gente... Aí você pega, que a gente pode trazer depois, você pega um caso desse de educação, por exemplo, nós estamos falando, gente, que um professor na administração privada, ele ganha mais do que um professor na administração pública. Bem mais. Ganha bem mais, né? Muito. E a qualidade de vida também bem superior também, né? Muito. Então, assim, existe isso, esse debate tem que ser trazido posteriormente, né? Mas vamos finalizar esse assunto, vamos trazer outro assunto. Pesado, né? Pesado, né? Pesado. Demais. Jader, traga um assunto para nós um pouco mais... Mas polêmico também. É polêmico. Afeta todo mundo. É polêmico, Lincoln, mas eu trago esse assunto aqui para você que gosta de viajar. O Lincoln adora viajar. Eu gosto de viajar. O Lincoln, você manda mensagem pro Lincoln, o Lincoln tá viajando. Então, esse assunto é para você que gosta de viajar, que já programou suas férias para 2025, 2026. É a lei de hospedagem. Tudo iniciou aqui em Minas Gerais.
Tudo começou através da deputada, deixa eu puxar aqui, Lincoln, que eu fiz algumas anotações. Carol Caran. Carol Caran. A Carol Caran, ela fez ali um projeto no qual, em Minas Gerais, os hotéis de Minas Gerais, contando também aqueles hotéis de aplicativos, como Airbnb, Booking, por aí vai. Ah, então inclui todos? Aqui em Minas, ela quer incluir todos, mas no projeto nacional, é porque eu vou separar os dois, Lincoln. No projeto nacional não inclui os aplicativos. Mas no de Minas, ela quer incluir também os aplicativos onde a hospedagem vai durar 24 horas, independente se ele for dar a manutenção de higienização. Porque no projeto nacional, onde o Ministério do Turismo correu na frente e já lançou esse projeto, número... Deixa eu trazer aqui para você, 28/25 do dia 26 de setembro. Agora. Aqui, nós estamos aqui, foi agora. Ele trouxe esse projeto por causa da Carol, onde ela levantou essa polêmica em Minas Gerais e repercutiu para o Brasil. Vamos lá, Lincoln. O que a Carol trouxe para Minas é o seguinte, são 24 horas da sua hospedagem, independente do momento que você entrar, viu? Isso também fica a critério da hospedagem do empresário que colocar, por exemplo, se você entrou às 14 horas de hoje, você só sai às 14 horas de amanhã, não meio-dia, que seria ali o momento que você encerraria a sua hospedagem, a sua diária, o seu check-out. Ela deseja isso para Minas, onde o Ministério do Turismo correu e já lançou esse projeto agora em setembro, onde são 24 horas. Mas dentro dessas 24 horas, você tem 3 horas de higienização. Ou seja, no mínimo, você tem que ficar hospedado 21 horas. Ai, Lincoln, muitos viraram para mim quando eu coloquei nas redes sociais, mas isso já existe, Jade. É normal, isso acontece. Por que eles fizeram isso? Porque estava descontrolado, Lincoln. Tinha hotéis que estavam entrando 3 horas, 4 horas. Isso serve para pousadas, hotéis. Sai 11 e entra 15, né? Ou seja, já deu 4 horas. Estava sem lei, Lincoln. Estava a critério do empresário. Ele colocava o horário que ele determinava e pronto. Nós, consumidores, estávamos aceitando porque não tinha outra opção. Você quer ir viajar, você aceita, assina o contrato, vou entrar 2 horas da tarde, sair meio-dia, 11 horas da manhã do dia seguinte ali no check-out. Não tinha. Porque eu vi muitos falando nas redes sociais, dizendo, Jader, mas sempre existiu isso, mas não era da caneta. Não existia isso na caneta, onde o Ministério do Turismo, através dessa confusão que aconteceu em Minas Gerais, onde muitos empresários da área do turismo, da hospedagem, não quer que aconteça, porque estão alegando que vai aumentar o custo, vai repassar esse custo para o consumidor. Eles precisam desse momento onde 3 horas no mínimo para você fazer uma higienização, uma limpeza do quarto. Em Minas não deve acontecer. Não sei se vai passar também na Câmara dos Deputados esse projeto da Carol. Mas no Brasil já existe o projeto que vai valer 90 dias, daqui a 90 dias, onde você tem 3 horas, Lincoln. Você que empreende no mercado aí de hospedagem, tem o seu flat, seu hotel, 3 horas. Eu retiro os aplicativos, mas em Minas quer pôr os aplicativos. Aí eu jogo para vocês. Lincoln que viaja toda semana, você, maestro, também que viaja. Né? Toda semana está num hotel diferente. Você liga para o Lincoln, você que está ouvindo, você que está assistindo, liga para onde eu estou? Estou em Washington. Lincoln, eu quero a sua opinião, cara. A sua opinião. Jade, muito como usuário, né? Quem não sabe, minha esposa teve a agência de turismo durante muitos anos. Então a gente viveu esse dia a dia aí dos nossos clientes, né? Dos clientes dela ali. Eu era seu cliente? Esse Caldas Novas, que eu adoro Caldas Novas. Você já viajou.
Então, olha só, eu acho que o projeto da deputada ele é descompensado em algum momento, né? Não dá para você falar assim, vai passar 24 horas, nós vamos criar mais 2 horas do dia para poder limpar? Não tem sentido, né? Não tem sentido. A limpeza, ela acontece até para o benefício do próprio hóspede. Eu não gostaria de entrar num quarto sujo, né? O quarto de hotel, para mim, ele tem que ser igual ou melhor lá do que o lá de casa, né? Assim, porque eu tô pagando, tem que ter... Senão você nem sai de casa, né? Não sai de casa, né? Então, chuveiro tem que estar bom e tal. Limpeza é fundamental. Eu acho que livre, igual estava, também não é adequado, porque tinha, de fato, hotel que falava, check-out às 11 e check-in às 16. Quantos hotéis tem check-in às 16 horas, né? 15 horas. Então, assim, são 4, 5 horas para poder arrumar. Mas nós vamos ter um aumento de custo em função, vamos ter que ter mais gente limpando. Concordo, mas eu acho que a gente tem que chegar num equilíbrio, né? Hoje existe, de fato, uma carência de mão de obra, né? A gente vai viver isso no Brasil. Pessoal, eu vou fazer um parênteses aqui, só para vocês entenderem claramente o que é deficiência de mão de obra. Todo ciclo de capitalismo que acomete determinada região, né? No Brasil não acometeu, nós perdemos essa possibilidade. Então, o que ele faz? Ele desenvolve, o capitalismo se instala, geralmente com mão de obra barata, irregular em muitas vezes, e ele vai trazendo desenvolvimento econômico, a produção fica mais barata. A China fez isso há 40 anos atrás. E aí você tem um boom de riqueza que acontece. Só quando essa pessoa começa a melhorar de renda, o que acontece? Ela começa a falar assim, agora eu sou estudado, eu não quero mais trabalhar num serviço braçal, limpando um chão, né, arrumando um quarto, trabalhando num restaurante, de segurança. Agora eu tenho nível superior, eu quero uma remuneração melhor. O que acontece com essa remuneração, com o mercado? Ele se autorregula. Então, ou eu melhoro a remuneração para quem limpa, e muitas vezes essa melhoria de remuneração não comporta os custos, e quem vai pagar é o usuário, ou eu mecanizo, trago robô, deixo a coisa... Você vê que os hotéis, muitos deles não têm frigobar mais. Não é? Você percebeu? Só tem geladeirinha aberta. Você sabe por quê? Você lembra? Quando chegava no quarto, a mulher tinha que ir lá e conferir, né? Tem 3 Coca-Colas, 2 Guaranás, um negócio de M&M, um chips. Então, ela tinha que conferir. Sem isso, fica mais rápido o check-out e, naturalmente, o check-in. Então, existem formas. O que eu contei dessa questão do desenvolvimento econômico? Aqui no Brasil foi diferente. Só que agora que nós estamos sentindo, porque essa população começa a melhorar, ela tem alternativas de renda, ela fala, para que eu vou trabalhar limpando um hotel se eu tenho um carro, posso fazer um Uber? Ela, opa, eu vou trabalhar de aplicativo, né? Eu vou prestar um serviço de coleta de mercadorias, não vou dirigir gente, mas vou coletar mercadorias e entregar. Existem fontes alternativas que a globalização nos trouxe para a geração de renda. Então, eu entendo a preocupação do setor, porém, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Não sei o que o Maestro acha, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Maestro viaja muito também. Gente, quem me dera. Viaja semana que vem, Maestro? Não viaja, meu irmão. Você manda pro Lincoln? Tem uma moto, isso tem moto, isso anda, rapaz. Isso desbrava. Brasil inteiro. Brasil, sai daqui e vai lá pra Balneário. Uruguai. Já peguei alguns hotéis aí que chegou o absurdo de abrir o check-in às 6 horas da tarde. Inclusive... Sério? Não. 6 horas da tarde? 6 horas. Que isso, cara? Por isso que tem que ter. Isso foi no Brasil, irmão? Foi no Brasil. Caraca, não. Inclusive, é isso que eu queria colocar, porque a gente acaba tendo que regular as coisas. Eu falei isso pro Jader, né, Jader? Acaba que a gente tem que regular as coisas, por quê? Porque as pessoas acabam exagerando no bom senso. É só o bom senso ali de você falar assim, não, peraí, 3 horas, dá pra limpar? Dá. Meu hotel tem quartos que tem, sei lá, 30 metros quadrados. Eu vou gastar 3 horas? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que mais, menos, enfim. 3 horas ali, é o máximo hoje. Mas assim, tinham exageros. Inclusive eu vi em reportagens, quando surgiu esse assunto da legislação, da mudança, eu vi isso em reportagens de pessoas reclamando exatamente desse check-out, 11 horas da manhã, 6 horas. Já peguei 6 horas, eu tô falando, vocês não acreditam, gente. Que loucura, isso é um absurdo. eu não sabia. 6 horas. 6 horas da tarde. Eu não vou... Você vai fazer nada. Irmão, eu vou dormir na rua. Eu vou dormir aqui na porta do hotel. Eu só posso falar o estado, que é
Bahia. Mas, enfim, sim, 6 horas. Triste. Então, é por isso que veio, acho que teve acessibilidade e a legislação... A gente acaba que a gente tem também, né, o Lincoln, aí vai extrapola, ô Jado. A gente tem muita legislação, até porque nós mesmos também exageramos nas coisas. Porque a gente não precisava de ter que regular uma coisa que era um bom senso. Isso daqui volta em programas anteriores que nós já discutimos aqui, onde o Estado tem que regular tudo. Tudo! Daqui a pouco o Estado vai ter que regular quanto tempo você respira no dia, quanto tempo pelo você vai no amor de banheiro. Deus, né? Então, Lincoln, porque o bom senso acaba. Onde É verdade, a Carol, é verdade. dou os parabéns para a Carol. Acho que exagerou um pouquinho, que nem, por exemplo, eu li o projeto hoje, e no projeto fala que o check-in e o check-out é a partir do momento que você entra no hotel. Perfeito, é. Mas só que muitos começaram a reclamar, peraí, se o hóspede entrar 6 horas da tarde, você pode sair 6 horas da noite. Então, isso que não ficou muito claro lá dentro, Capaz, Lincoln. é outra discussão isso aí. Pois é. Porque não ficou claro, Lincoln. Faz Porque ela sentido colocou a isso aí, hein? responsabilidade para o hóspede, Faz sentido não isso aí. para o estabelecimento, onde o Nacional, o Ministério do Turismo, deixou claro, o check-in é por conta do estabelecimento, do hotel, do flat. Agora, Então, olha o só. check-in, se ele é meio-dia, você Pensa- pode sair às 3 horas, o check-out. Agora, pensa comigo um negócio aqui. É que, por óbvio, eu acho que não dá para ser assim. Entrou 6, sai 6, ou sai 4, né? Por quê? Porque senão o hotel, você não ia ter... Eu tô querendo alugar um hotel que o maestro tá. O quarto dele, que ele tá lá, né? Eu sou um cara que não conhece ele. Esse quarto dele não vai estar... Eu não vou saber o horário que ele vai sair, né? Entendeu? Assim, eu não sei se ele entrou às 6. Né? Aí Não, mas o hotel vai ter isso registrado. mas aí, se ele entrou aí 6, torna inviável você comercializar assim. Tem que ter um horário definido. Mas tem um outro ponto muito interessante. Porque se eu tenho um hotel que entra às 6 e eu vou sair meio-dia, né? Por causa do check-out, por que não um pagamento proporcional? Uma boa deveria, ideia. é uma Seria boa o ideal. Né? Um pagamento Seria o proporcional, ideal, concorda? Isso não está escrito, tá? Isso não está escrito. não Isso pode tem. ser um aprimoramento. do Isso projeto. vem uma ideia. Oi, você que acompanha o programa na Real. É uma excelente ideia. A gente não paga hoje por demanda? Uma série de coisas? Por Várias demanda. coisas. Por É o demanda. proporcional. Proporcional, né? Você Eu vai quero lá, ficar tantas horas, Eu vou pagar pago, por isso. até hospedagem em aeroporto, e muitas vezes, é por hora. Você fala assim, eu quero ficar 3 horas na cápsula. Sim. Né? Você vai na China, tem um tanto de cápsula. Então você paga lá Só tem um $2. proporcional para o check-out. Para o check-out, alguns hotéis te dão a opção, assim, R$60 para você ficar 3 horas a mais, 4 horas a mais. Entendi. Então ele Uma cobra extensão de isso, check-out. uma extensão. Mas isso não é regulamentado, Lincoln. Não é regulamentado. Onde deveria, entre o Estado de novo, onde tem que regulamentar, porque todos exageram. Você entrou 6 horas, as reclamações de falar, nossa, eu entrei 11 horas da manhã, ou entrei 1 hora da tarde, saí o mais cedo possível, 10 horas da manhã, onde tinha gente relatando nas redes sociais que eu fiz essa pergunta já, eu fiz um check-out 10 horas da manhã. Agora, cara, a gente é muito passivo também, né? Porque assim, de verdade, Não é depois questão- em off, você me conta esse hotel e eu nunca ia lá. Pode deixar. Não é Pode verdade? deixar, Você verdade. me fala o nome desse hotel aí, porque eu nunca vou pra lá. Não vai mesmo, não. Pra que eu vou pra um lugar que não... Eu fui pra um hotel uma vez com os meus filhos, era um hotel muito bom. Eu ficava na Bahia também. Só que o serviço era muito ruim. A rede é muito boa. Eu já tinha ido em vários hotéis dessa rede, era um resort, um negócio massa. O tempo pra eu desfrutar com a minha família. A hora que eu cheguei lá, eu falei, cara, esse serviço não é igual ao do outro hotel. E aí eu vi uma deficiência de mão de obra local, né? Pouca gente treinada, um perfil cultural da região, pá. Falei, cara, nunca mais eu volto lá. Porque não foi barato. Nunca mais eu volto lá. Então, assim, eu acho que falta de nós, porque a gente brasileiro é mulher de Passivo. bandido, muitas vezes, né? Gosta de voltar para fazer a coisa errada de novo, né? Tem aquele fetiche. Cara, não, a gente precisa de começar a exercer direito do consumo mesmo e não ir mais nos lugares. Eu tava lembrando de um caso aqui, o Lincoln, que, assim, eu tinha reservado, né? Feito a reserva já do hotel. E aí, realmente, o cara falou, olha, o check-in é 14 horas. Aí, beleza, eu cheguei no local, era umas 11 horas da manhã. E aí, sim,
mandei uma mensagem pro hotel, né? Perguntei, olha, eu já cheguei aqui na cidade, eu sei que o check-in é às 14 horas, mas se por acaso tiver a possibilidade de antecipar meu check-in, etc. E aí, né, aqui, esse hotel, beleza. Aí passou um tempinho, a pessoa respondeu, olha, se você quiser entrar 12h30, eu vou liberar o quarto para você. Então teve um bom senso aí. Um bom senso. Muitas vezes ele tinha um quarto que a pessoa Já saiu ali meio-dia, ou 11h30, ele foi lá, limpou e estava adequado. Teve um bom senso nesse sentido. Eu entendeu? gosto de viajar muito por uma rede aqui do Brasil. Apaixonado. Principalmente que essa rede oferece várias coisas para um menino de 7 anos que tem lá em casa. É importante. Então, eu entro pro hotel, o menino tem coisa para fazer de 8 horas da manhã até 10 horas da noite. É muito importante. Eu viajo por essa rede. Então, essa rede não exerce esse tipo de excesso com o consumidor. Já aconteceu comigo de eu chegar de viagem, uma viagem longa de 20 horas dirigindo, cheguei 10 horas da manhã, a pessoa fala, não, pode entrar. E entra porque você está cansado, você precisa dormir, eu já libero o almoço. Então, é o bom senso que falta. Mas só que entra aquilo, Lincoln. O Estado tem que vir e colocar assim, pessoal, tá faltando bom senso em 90%. É o justo pagando rede. pelos pecadores. Então, peraí, pagando vamos pelos colocar pecadores. um projeto que do dia 26 de setembro, daqui a 90 dias ele vai estar válido. Você que quer viajar, espera 90 dias, porque aí você pode exercer vai usufruir. a lei, entendeu? Não ser o mulher de bandido, né, Lincoln? Que eu vou pra lá, vou entrar, o quê? 4 horas da tarde, 6 horas da tarde. E vou de novo no hotel, E né? vou de novo. Eu acho que tem uma questão de mercado mesmo. A gente precisa de... O mercado, ele se regula, né? Se um restaurante tem um serviço ruim, você vai até a primeira vez. Talvez de safadeza você vai a segunda, mas depois você não vai mais, porque você está pagando, o seu dinheiro está sendo mal aproveitado. Você vai num outro melhor. Eu acho que para ambientes de muita concorrência, né, o que aqui acontece no Brasil é que a gente tem déficit, né? Quando você tem 3, 4 eventos acontecendo em Belo Horizonte, você tem déficit de hospedagem, você tem dificuldade de hospedagem, né? Quando você tem, não só em BH, mas... Belém está acontecendo isso agora com a Belém COP30. Com a COP? O que é aquilo? Eu quero saber se uma diária de 30 mil, se eu tinha que ficar um mês. Container. Lá o pessoal tá comprando container e colocando um colchão, um travesseiro, 14 mil. Gente, desculpa, mas é uma vergonha. Aquilo ali. Assim, a gente mostrar o Brasil assim pro mundo, eu fico muito triste. E não tem nada a ver com o norte. Tem a ver com o local de infra. Se você vai fazer um evento, né? Igual lá em casa. Lá em casa eu consigo fazer um churrasco aí para umas 25 pessoas. No máximo. Semana que vem? Semana que vem? Opa! Não é boa, gostei. Vou pensar na sugestão. Mas se eu quiser colocar 50, vai ficar muito ruim, vai ficar muito apertado. Se eu quiser colocar 100, é inviável. Inviável. Então, assim, vai fazer um evento como a COP, vai fazer um evento como a Copa do Mundo, que muitos hotéis em Belo Horizonte foram construídos e muitos nem vingaram. Não, né? Muitos nem vingaram. Aquele pé da rodoviária ali que construíram bonitão, que tava todo detonado aí, nem abriu aquilo ali. Nem não. abriu Aquilo ali não abriu. Nem abriu. Ó que dó. Ou seja, aqui em Belo Horizonte a gente tem a dificuldade de ter uma rede hoteleira de altíssimo nível, a gente não tem. Tem poucas, tem Fazan, né? Não posso falar nome aqui, mas tem algumas redes, né? Que são redes de atendimento mais top. Mas se você, que o Jada já falou que eu viajo mesmo, então tudo bem. Eu que já rodei muitos países, eu percebo que muitas vezes a qualidade do serviço que você tem, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, cara, você tem um hotel lá de R$400 a diária, que de verdade é um hotel que em São Paulo é ruim. R$400 a diária em São Paulo é um hotel meio isolado, mais afastado e tudo mais. Em Belo Horizonte até que você encontra um hotel de R$400 razoável. Altíssimo nível. Altíssimo nível. Chuveiro top, roupa de cama tudo nova, café da manhã espetacular, por R$450, não é nem dirhams, é reais. Aí você olha e fala assim, cara, o que é isso? É concorrência. Tem hotel em Dubai para dar no mato, meu irmão. Tem muito hotel lá. Então isso é vantajoso. A concorrência é vantajosa, né?
Essa questão da COP30, eu, curioso, né? Eu entrei no... Vou falar não, desculpa. Não vou falar não. Eu entrei no aplicativo, né? E aí eu fui ver, tinha um... É como se fosse um sítio, né? Cara, tava 1,5 milhão as 10 diárias da COP. Que isso, 150 mil diárias, gente. Que 1,5 milhão a casa completa. Você compra uma casa. Não, você compra, você compra. Mas o que leva, assim... Aqui, nós estamos conversando, esse programa está acontecendo. Do nada a cabeça da pessoa, vamos levar a COP para Belém, sem estrutura. Não tem alguém bom senso de falar, gente, peraí. Não, os países pediram para tirar, inclusive. Teresina, vamos trazer para o Nordeste aqui. Com mais infraestrutura. Entendeu? Nada contra, Lincoln. Não. Aqui, eu não quero deixar nada contra Belém, Norte, mas... Poxa, é um grande evento. Melhore a infra desse local primeiro. Pronto. Primeiro, Então, assim, o Estado tem que chegar a isso. E melhorar a infra. Então, assim, por que essas melhorias não já acontecem? Por que eu tenho que trazer saneamento básico agora lá? Pois é. Agora. Por causa da COP. Por causa da COP. Pra fazer propaganda. O legado. Aí vem o discurso político. Bom, porque o legado vai ficar cá. Poxa vida. Fica legado. Não, olha a Copa do Mundo. Olha o tanto de coisa aqui no Rio de Janeiro, abandonado, da Olimpíadas. Irmão, pelo amor de Deus, o legado é saúde, educação, segurança, saneamento básico. Todo mundo devia ter acesso a isso naturalmente, sem ter que ter uma Copa, sem ter que ter uma Copa do Mundo, né? Para poder, um grande evento para fomentar esses investimentos. Que loucura! Né, dá dignidade para as pessoas, como dá em Belém, que seja, né, melhore a estrutura e a condição das pessoas, eu tenho certeza que elas vão amar, né? E é isso, estamos indo pro final, né, gente? Estamos indo pro final já. É um momento triste você que está ouvindo aqui. Um momento muito triste. Hoje tivemos, fazendo um apanhado aqui para a gente despedir, tivemos então um debate muito interessante sobre a Operação Rejeito, sobre o enfrentamento à corrupção, como que a corrupção corrói, de fato, as bases da democracia, corrói a confiança e a importância dos órgãos de controle, né, na figura aqui do maestro trazendo a representatividade da Associação dos Auditores do Estado. Já agradecemos, viu, maestro, de antemão, o trabalho feito por vocês, a gente sabe da importância desse trabalho, que muitas vezes fica num segundo plano, mas a gente sabe que poderia estar muito pior sem a atuação de vocês, com certeza. Né? Ô, Lincoln, eu queria agradecer o convite, agradecer o Jadre aqui, a convivência nesse tempo que a gente teve aqui, e deixar um recado, que a população ela pode contar com a gente, né? A gente está ali e a gente está de olho. Então, assim, muito obrigado por poder apresentar um pouco mais sobre a nossa associação, sobre um pouco que a gente faz. E tô aberto aí ao churrasco, né, Jade? Pode convidar. Fechou com chave de ouro, já jogou a responsabilidade pro host, pro apresentador. Levando com uma picanha cada um. Não se preocupa não, a gente leva. É só o espaço, É só o espaço, não tem problema não. De verdade, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Maestro, pela disponibilidade. Jade! Eu só tenho que agradecer mais um programa na Real, agradecer a sua presença aqui, muito obrigado mesmo aos ouvintes que estão nos ouvindo aqui, a todos aqueles que estão nos assistindo, obrigado, siga o programa na Real 98 no Instagram, DM aberta para vocês, para pergunta, o que vocês mandarem lá, estamos respondendo. E é só agradecer, Lincoln, muito obrigado. Muito obrigado, e esse foi o Na Real de hoje, a notícia como ela é, do jeito que você entende. Te esperamos na semana que vem. Compartilhe nas redes sociais esse assunto. Se esse assunto te tocou, quer conversar com a gente, entra lá no Instagram do Na Real 98, para você falar diretamente com a gente, trazer sugestões de temas. Estamos aqui para ouvir você e trazer informação do jeito que ela é. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!